Bom dia, irmãos. Tudo em paz, gente? A vitória é sua em nome de Jesus, amém? Pode sentar, fique muito à vontade. Isso. Senta aí. Pode entregar o estudo, irmãos, por favor? Entrega aí. Hoje marcamos para fazer o dia do extermínio das pragas. Você vai entender tudo isso agora, na luz da palavra de Deus aí. Isso, entrega aí. Um a cada um. Recebeu aí? Todo mundo recebeu? Então vamos começando. Os gafanhotos e a restauração de Deus. Restitui-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o destruidor, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel capítulo 2, versículo 25. O cortador, o espírito que rouba aos poucos, representa perdas contínuas e silenciosas, pequenas brechas pela desobediência e descuido espiritual. Então, o cortador, ele aos poucos ele vai consumindo aquilo que é da pessoa. Quer dizer, a fonte de renda dela até entra por um caminho, mas ela sai facilmente. Eu posso dizer assim, o dinheiro foge dela. Como que o dinheiro foge dela, pastor? Porque ela sempre tem alguma coisa para gastar, e não é algo grande não, são coisas pequenas, são coisas muito minúsculas, algo que não chama muito a atenção dela. Exemplo, é sempre a pessoa ficando doente, e ela gasta um pouquinho do dinheiro dela sempre com um remédio. E ela não está entendendo que o cortador, por um lado, está entrando, está consumindo aquilo que é dela. É um valor, não é algo muito grande, não é uma grande dívida. Vamos já para esse espírito que age com grandes dívidas. De uma hora para outra ele chega e depois ele vai embora, ele não permanece na vida da pessoa. Mas o cortador não. O cortador ele fica ali e ele é inofensivo. Ele não trabalha na vida da pessoa com grandes perdas, não, é aos poucos, é algo muito pequeno, é algo muito minúsculo. Aos poucos ele vai tomando, vai dominando a vida da pessoa, vai tomando. Sempre a pessoa tem um gasto. É assim que o cortador ele age. Aí diz, o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o cortador. Quer dizer, é aquele que sempre ele está agindo de alguma forma. É aquele caso que em um mês ela tem um gasto, no outro mês ela tem outro gasto. Exemplo, ela recebe o dinheiro dela, e de uma hora para outra a geladeira quebra. Aí ela vai e procura um especialista. O rapaz vai consertar, o rapaz vai lá e diz, não, vamos consertar. Aí conserta, ela pagou por aquilo. Ótimo, perfeito, acabou o problema dela. No próximo mês ela vai sobrar um dinheirinho, porque aquele dinheiro que ela gastou na geladeira, agora no próximo mês ela não vai gastar de novo. Mas no próximo mês o fogão já dá problema. Aí o rapaz diz, aqui desentupir não dá mais certo, agora você tem que comprar um novo. É assim ou não é? Aí no mês seguinte outra coisa quebra, outra coisa dá problema. Então é aos poucos, ela vai, aí de uma hora para outra dentro de casa ela já está com tudo novo. Daqui a pouco o carro dá problema, dá um defeito. Aí ela tem que levar no mecânico. O mecânico diz, olha, essa peça aqui ela é difícil de se encontrar, eu só encontro na internet. E é sempre ela está perdendo. Não é aquele dinheiro que ela não tem, não, ela tem aquele dinheiro, mas ela nunca tem o dinheiro sobrando, porque o cortador ele sempre vai pegar aquele dinheiro que era para sobrar, que dava para ela investir, dava para ela reformar a casa, sempre o cortador vai lá e vai tomar dela. Então ele é inofensivo, não é aquele espírito que faz a pessoa passar necessidade, não é aquele espírito que faz a pessoa passar fome, não é esse espírito, é aquele espírito que ele toma aquilo que está sobrando. Esse é o cortador. Então o cortador age pouco a pouco, corroendo o fruto do esforço e minando a estabilidade espiritual. Ele simboliza o início da destruição.
Pequenas perdas que, se ignoradas, abrem espaço para ataques maiores. Aí a gente lembra de Cânticos capítulo 2, versículo 15, né, que diz: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas. Quer dizer, às vezes é algo muito pequeno, mas está trazendo um prejuízo. Por um lado ou por outro, está trazendo um prejuízo. A legião do cortador permanece 24 horas por dia na vida do homem que não obedece a Deus. Essa legião tem o poder de comer, cortar e bichar pequenas parte das riquezas, bens e salários. Ou seja, de tudo que você ganha mensalmente, uma parte pertence a ele. É aquela pessoa que ela nunca consegue sobrar um dinheiro dela, porque sempre tem uma emergência. Nunca consegue sobrar um dinheirinho ali, nunca. No final do mês ela fica lisa, sem nada, não tem nenhum lucro. Imagina, pensa comigo, se a pessoa ela pensar em trazer isso para a sua vida financeira, ela vai ter muito sucesso. Porque pensa comigo, toda empresa precisa de lucro. Toda empresa, estou falando da pessoa física, estou falando do jurídico. Toda empresa tem que ter um lucro. A empresa ela desenvolve, ela trabalha todos os meses para ter lucro. Às vezes não exatamente no mês, mas às vezes é anual. Ela precisa ter um lucro, ela precisa ter uma margem de crescimento. Quer dizer, se ela investiu tanto no mês dela, ela precisa ter um lucro, um retorno de tanto. Só que às vezes a pessoa ela não aplica isso para a sua vida financeira. Ué, eu trabalhei o mês todo, mas eu só trabalho para pagar as dívidas? Ela está fazendo o trabalho de uma empresa que está à beira da falência. Porque uma empresa à beira da falência, se ela percebe que ela só trabalha para cobrir gastos, para pagar funcionários, para pagar as dívidas, a melhor coisa que ela faz é fechar, porque ela só está tendo prejuízo. E às vezes a pessoa física, ela não está entendendo isso, que ela só trabalha, e ela não trabalha para ter um investimento, ela só trabalha para pagar dívidas. Ela está se esforçando muito para pagar dívidas. É só gasto. O dinheiro chega na mão dela e ela só faz pagar, e nunca tem um dinheiro sobrando. Não sobra nem R$50 no final do mês. É o cortador que está agindo. Então a primeira coisa que a pessoa ela precisa fazer é se organizar. Esse mal ele trabalha na desorganização. O cortador ele trabalha quando a pessoa ela tem uma vida desorganizada, ela não tem uma vida regrada. Se for perguntar a ela o que é que você faz com o seu dinheiro no mês, ela não sabe. Ela não sabe para onde o dinheiro vai. Ela só sabe que ela pagou, que ela precisou, mas ela não sabe para onde foi esse dinheiro. É o cortador que age dessa maneira. Ele age tomando, bichando, pegando para ele aquela parte que iria sobrar. Então entenda isso, isso é um mal, é o cortador. Mas vamos para o próximo, migrador. O espírito da instabilidade, vida inconstante, altos e baixos, sem firmar raízes. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago capítulo 1, versículo de número 8. Aquele que vive sem direção espiritual se torna vulnerável a prejuízos inesperáveis. O migrador significa inconstante, que não permanece em lugar nenhum. A cada hora está em um lugar diferente. É aquela pessoa que ela vive cambaleando, ela vive lá e cá. Aí é a oportunidade que esse mal ele entra e você vai entender como que ele age. O migrador ele age na vida do homem inconstante. É aquela pessoa que uma hora ela investe, outra hora ela não está mais naquele foco. É aquela pessoa que ela começa no emprego e ela começa muito feliz, empolgada, ela desenvolve bem. Todo funcionário quando chega logo na empresa é assim, quer fazer tudo, ele se entrega. Daqui a pouco ele se esfria, ele desanima e ele age dessa forma. Vamos continuando aqui que agora abre mais. A legião do migrador
é aquele tipo de demônio que não permanece constantemente agindo no seu patrimônio, nas suas riquezas e bens. O migrador vem de mês em mês, de 2 em 2 meses, de 4 em 4 meses, ou talvez 2 vezes por ano. Mas quando ele chega, dá um prejuízo de surpresa com o qual você não contava e não esperava. Lembra que eu falava do que o cortador, ele agia de uma forma sorrateira, que ninguém nunca percebia, porque ele age em pequenas brechas, ele é inofensivo. Já o migrador não. O migrador não é igual ao cortador, que vive o tempo todo na vida da pessoa. O migrador, ele aparece de vez em quando, mas quando ele aparece, ele também deixa um estrago muito grande na vida da pessoa. Mas ele destrói, é aquele que aparece com grandes dívidas. De uma hora para outra a pessoa descobre que tem uma dívida muito alta. Ela não esperava por aquilo, não é a dívida que ela já conhecia, não, é algo que ela ficou sabendo de uma hora para outra. Esse é um migrador. Esse é o migrador. Ele não está constantemente na vida da pessoa, ele não age assim constantemente na vida da pessoa. Por que o pastor começou falando sobre o caráter da pessoa? Porque deixa eu te dizer, conforme o mal vai agindo na vida da pessoa, a pessoa começa a adotar as características daquele mal. Lembra que Jesus, ele expulsava o espírito surdo, e quando ele expulsou o espírito surdo, expulsou o espírito mudo, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Por quê? A característica do demônio era ser surdo. Você está entendendo? É ser mudo. Quando o espírito saiu, o rapaz falou. Quer dizer, a pessoa, quando o espírito tem agido na vida dela, ela começa a adotar as características daquele espírito. E o migrador, ele age basicamente dessa forma. Ele é inconstante. Uma hora ele aparece e destrói a vida da pessoa por completa. E assim a pessoa, ela também fica inconstante. Ela adota o caráter também do demônio. Cuidado com esse espírito, amigo. É aquele das grandes dívidas. De uma hora para outra ele aparece para destruir. Cuidado com a sua plantação. Vamos lá. O devorador. O espírito da miséria e do prejuízo. Esse aqui nós conhecemos bem, porque ele é citado inclusive na parte dos dízimos, lá em Malaquias, né? O espírito da miséria e do prejuízo atua destruindo o fruto do trabalho, gerando dívidas, perdas e vergonha. Tem de semeado pouco e recolhido, tem de semeado muito e recolhido pouco. O que recebe salário, recebe-o no saco furado. Ageu capítulo 1, versículo de número 6. O devorador se alimenta da desobediência e da falta de fidelidade a Deus. Olha como é que o devorador ele age. Ele age quando a pessoa ela não é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Ou melhor, no dízimo. Malaquias capítulo 3, coloca aí por favor. Malaquias 3, versículo 10. Malaquias 13, 10, coloca aí, Isaac. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Então aqui está falando sobre o dízimo. A pessoa precisa ser fiel no dízimo. Agora o Senhor Deus vai dizer, por vossa causa, quer dizer, por causa dessa atitude, quando a pessoa ela devolve o seu dízimo, por causa dessa atitude de devolver o dízimo, repreenderei o devorar. Quem é que repreende o devorador, gente? É o pastor? Não, é você? É o próprio Deus, mas com a sua atitude. Quando você age em devolver o seu dízimo, em ser fiel a Deus, é o próprio Deus quem repreende esse devorador. Ele está dizendo, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, quer dizer, o fruto do seu trabalho. A pessoa tem trabalhado muito, a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente que tem trabalhado muito e o devorador está roubando, está consumindo o fruto da terra dela.
Ou, quem sabe, é o caso de que a vide do campo, ela não está produzindo, ela é estéril. É a pessoa que tem plantado, tem se dedicado muito, mas não nasce nada. Tudo culpa do devorador. Tem gente, ela se esforça demais, ela trabalha, é um guerreiro, mas o devorador não deixa nem nascer nada. Tem caso que ele tem roubado o fruto, mas tem caso que ele não deixa nem nascer. E o próprio Deus está dizendo que ele irá repreender o devorador quando a pessoa é fiel no dízimo. Pastor, o que é dízimo? Dízimo é 10% de tudo que passou na sua mão. 10% do que passa na sua mão, devolva. 90% não é seu, mas 10% é de Deus, devolva o seu dízimo. E assim, ele mesmo vai repreender esse espírito do devorador. Então, continua aqui, vamos lá. A legião do devorador é mais arrasadora do que as primeiras legiões. Quando esse demônio se manifesta na vida da pessoa, eles a deixam passando fome. Aí aqui você pode até escrever aqui depois do fome, perde tanto a casa, o apartamento, a pessoa perde o sítio, a fazenda, sem explicação. A legião devorador é tão terrível que em pouco tempo leva a pessoa a uma vida de miséria e dor. Eles agem com uma estratégia de encurralar a pessoa numa situação de dívidas, prejuízos, que humanamente falando, jamais conseguirá pagar os seus compromissos. Ela pode fazer de tudo, mas ela não vai ser feliz na vida financeira enquanto esse espírito estiver agindo na vida dela. Ela pode fazer de tudo, mas o espírito devorador, estando uma vez que ele está na vida da pessoa, a pessoa não consegue prosperar, ela não consegue ser feliz na vida financeira. Isso é um mal, e é um mal muito sério. Vamos lá, vamos para o último. O destruidor, correndo por causa do horário. O espírito da morte e do desespero tenta levar à desistência, à loucura. O ladrão vem somente para roubar, matar e o que, gente? Destruir. Agora, eu vim para que tenham vida. João capítulo 10, versículo 10. Então perceba que Jesus está falando do ladrão. O ladrão ele só vem para roubar, matar e destruir. O propósito dele é destruição. Vamos lá. O destruidor é a última etapa deste ataque espiritual. Mas quem está em Cristo é preservado. E normalmente esse destruidor, ele começa agindo na vida financeira da pessoa, mas ele corre logo para a mente dela. O campo de trabalho dele, o campo de ataque do destruidor é a mente da pessoa. É levar a pessoa à loucura, é levar a pessoa ao sentimento de desânimo, ao sentimento de fracasso, de que ela não vai conseguir se levantar mais, de que ela não vai conseguir se erguer mais. O destruidor ele age dessa maneira, ele provoca até o orgulho no coração da pessoa, coloca o orgulho no coração da pessoa e ele começa a agir na mente, a trabalhar na mente. Tudo por causa de um problema financeiro. E a pessoa ela acredita que ela não vai conseguir se restabelecer, que ela não consegue se levantar, por causa dessa dívida não dá mais jeito, ela não consegue. E se você está enfrentando isso, nesse momento, o diabo está agindo na sua mente, vença isso. Se levante contra isso. Na saída, até se você quiser conversar comigo, se vê esses pensamentos, que quem sabe o destruidor está agindo na sua mente, na saída vem conversar comigo. Nós vamos orar, o mal vai acabar, mas na saída eu quero te atender, eu quero te ajudar. Mudar isso? Mesmo que o gafanhoto tenha devorado muito, Deus promete restituição completa. Lembrando de Joel capítulo 2, versículo 25, que diz: restituir-vos-eis os anos. O que foi perdido, Deus pode restaurar em dobro. Quando há arrependimento e obediência, o cortador,
o migrador, o devorador e o destruidor são repreendidos e a colheita volta a florescer. Os gafanhotos representam níveis de ataque espiritual que buscam roubar a prosperidade e a paz do povo de Deus. Mas o mesmo Deus que permitiu Joel ver a destruição também revelou promessa da restituição. Deus é poderoso para fazer o deserto florescer novamente. Amigos, quando os gafanhotos eles entram na plantação daqueles agricultores, entravam na plantação dos agricultores, eles entravam em grande exército e destruía tudo. Só que mesmo assim Deus ele promete restituir, florescer tudo de novo. Eu não sei o que é que você tem passado, se esses males estavam agindo na sua vida, porque a partir de hoje isso vai acabar. Se eles estavam agindo na sua vida, Deus ele prometeu em Joel capítulo 2, versículo 25: restituirei os anos perdidos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu não sei se o mal estava agindo, mas a partir de agora Deus vai restituir tudo de novo. Amém? Vamos ficar de pé?